Rio Grande do Sul definitivamente não é o lugar que tentam criar. Por muito tempo, a imagem de um lugar europeu no Brasil foi construída e ainda é tida como verdade. Dizem que o Sul é a Europa do Brasil, onde as pessoas são brancas, tudo é arrumado e todos somos ricos. Isso não surpreende ninguém. Todos os preconceitos e genocídios de raça contra pessoas indígenas e negras feitos no Brasil parecem ser maiores aqui, ou houve a tentativa de esquecê-los. O fato é que a história é uma narrativa, e quem conta, conta do jeito que quiser. Eles criam vítimas, criam mocinhos e criam vilões. Essa história que eu vou contar agora começa pelos vilões. Bom, diferente do Nordeste e Sudeste, o Sul só começa a aparecer nos registros coloniais lá por 1680. E antes de ter esse tanto de branco aqui, já existiam muitas pessoas. Pessoas com idiomas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Mas, sobretudo, essas pessoas tinham a cor da terra. O povo indígena Xoclen eram também chamados pelos brancos de botocudos, por causa do botoque que usavam no lábio inferior. Tipo um piercing. E sabe quando contam pra gente histórias de indígenas que botavam medo nos portugueses, se escondiam na mata, atacavam caravanas? Aqui no sul, esses caras, com toda certeza, preferiam morrer do que serem dominados. Infelizmente, foi o que aconteceu. Os Kaingang são parentes dos Xoclen. Eles têm uma ancestralidade linguística em comum. E mais, os Kaingang também não tinham paciência com o europeu não. Moravam e moram ainda em toda essa floresta de araucária que vai do norte do Rio Grande do Sul até o Paraná. E se a gente come pinhão no inverno hoje, é por causa desses caras. Para falar do resto dos vilões dessa história, a gente precisa lembrar de mais 3 países: Paraguai, Argentina e Uruguai. O povo Guarani são talvez os vilão mais famosos do Rio Grande do Sul, mas não é à toa não. Por muito tempo, a língua tupi-guarani era não só a mais falada no Brasil, mas era a língua oficial. Então, no que hoje é a divisa com a Argentina e Paraguai, era tudo do povo Guarani. E esse pedaço amarelo no Rio Grande do Sul foi dominado pelo Império Espanhol. Os jesuítas, de certa forma, seduziam as pessoas que moravam em lugares distantes, reduziam no mesmo lugar e tentavam cristianizar. O problema para eles é que nunca conseguiram dominar de verdade. Seguindo essa ideia, foram criadas mais de 30 reduções. A mais famosa delas é São Miguel. Acontece que uma elite guarani, que seriam os caciques e filhos, aprenderam a ler, escrever e pintar tudo chique da cultura europeia. E anos depois usaram esse conhecimento contra os europeus, que antes de destruir as missões chamavam os Guarani dali de o Império Indígena da América. Os charruas são os primeiros gaúchos. Sabe a cultura gaúcha? Cavalo, chimarrão? Eram eles bem antes dos europeus. E chimarrão é indígena. É provável que tudo de mais genuíno da cultura gaúcha tenha ancestralidade indígena. Eles foram os que melhor se adaptaram aos cavalos, trazidos pelos conquistadores. O cavalo não é um animal que existia na América, assim como o gado. Os charruas eram uma gente tão diferenciada que saíram até em pintura de um cara chamado Jean-Baptiste Debré, com o título Chefe dos Selvagens Charrua. Os minuanos eram parentes dos charruas. Juntos foram conhecidos como os Índios do Pampa. Uma vibe filme de faroeste. Mas se liga, contar um segredo. Os minuanos eram chamados de nação pelo Império Espanhol. Eles eram nômades, viviam um tempo em cada lugar e logo se mudavam. Viviam em grupos pequenos e cada grupo tinha um cacique. O cacique é o cara que representa a comunidade. E esses caciques obedeciam a um cacique geral. Esse cacique geral foi descrito pelos jesuítas como o rei dos minuanos. Cara, os colonizadores morriam de medo deles. Assim como os vilões, toda história tem herói. O primeiro herói é o Bandeirante. Eles eram traficantes de escravos, a maioria de São Paulo. Quando o Brasil era uma colônia, esses caras entravam num território, matando, sequestrando, escravizando indígenas. Entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, eles escravizaram em torno de 400 mil pessoas. Mataram também com as doenças que levavam para as aldeias. O mais famoso deles é esse aí, Domingos Jorge Velho. E hoje são lembrados como os valentes e corajosos. O segundo é quem precisa entrar nessa história, os bugreiros. Bem, são caçadores e assassinos de indígena. Por que bugreiro? Pejorativamente, os europeus chamavam os indígenas infiéis de bugre. Então, os bugreiros são os caçadores de bugre contratados pelo Estado ou por qualquer um. O detalhe é que os bugres eram na maioria dos povos Xoclen e Kaingang, que não foram catequizados ou inseridos na sociedade colonial. Teve a tentativa, mas não deu. Os bugreiros se preparavam militarmente, sempre em grupos, com arma e facão. Na madrugada, enquanto os indígenas dormiam, eles atacavam. Os que não matavam, vendiam. E dos mortos,
Eles cortavam as orelhas e levavam como prova. Em 1972, Silvio Coelho dos Santos entrevistou o bugreiro Ireno Pinheiro e ele contou. O assalto se dava ao amanhecer. Primeiro disparava-se uns tiros, depois passava-se o resto no fio do facão. O corpo é que nem bananeira, corta macio. Cortavam-se as orelhas, cada parte um preço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia umas mulheres e crianças. Tinha que matar todos, senão algum sobrevivente fazia vingança. Quando for acabando, o governo deixou de pagar a gente. A tropa já não tinha como manter as despesas, as companhias de colonização e os colonos pagavam menos. As tropas foram terminando. Ficou só uns poucos homens, que iam 2 ou 3 pro mato, caçando e matando esses índios travidos. Getúlio Vargas já era governo quando eu fiz a última batida. Os bandeirantes e os bugreiros foram responsáveis por um grande massacre na história do Brasil. O problema é que a ferida ainda não cicatrizou. Em 2020, os indígenas continuam sendo mortos e perdendo suas terras.